Boa noite a todos, saudações aí aos que estão chegando. É uma satisfação novamente tê-los vocês conosco aqui. A gente está iniciando agora o nosso segundo plantão de discussões e esclarecimentos de dúvida, dentro do componente de Fisiologia do Exercício e Câncer, da especialização EAD em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. Bem, eu sou o tutor da disciplina, meu nome é Roberto Carlos Vieira Júnior, e faço parte dessa equipe da disciplina de Fisiologia do Exercício e Câncer, juntamente com o professor Fabrício Voltarelli. E antes de iniciar propriamente o plantão, eu gostaria de fazer uns apontamentos aqui anteriores, tá bem? Primeiro eu gostaria de falar sobre a atividade avaliativa 1. Eu recebi 76 envios de atividade, a média da turma foi de 94% de acertos, sendo que 39 pessoas tiveram 100% de acerto, ou seja, mais da metade conseguiram obter os 100%. Parabéns para a turma, fiquei muito feliz com o retorno, com o resultado que vocês obtiveram, tá bem? A aula de sábado também do professor Fabrício, eu vi que muitos participaram, chegou o momento de ter cerca de 50 pessoas, um pouquinho mais na sala. É um assunto que instiga, que faz você ficar parado na frente da tela ali assistindo e ao mesmo tempo você não percebe que o tempo está sendo passado, né? Foram 3 horas muito proveitosas no sábado e no próximo sábado teremos mais aí, né? E hoje no nosso plantão de dúvida a gente vai abordar aí um pouquinho da unidade 2 do nosso componente, tá? Mas inicialmente a gente vai seguir esse roteirinho aqui que eu criei novamente para vocês. Vou fazer a apresentação do cronograma, mas dessa vez só do cronograma semanal, o que vai ser feito de atividade durante essa semana. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho da unidade 2 sobre sistema imune, câncer e exercício físico, e as interações entre eles aí. Vou fazer a leitura da atividade avaliativa 2, de todas as 8 questões dessa atividade, para ver se a gente tem alguma dúvida que possa ser tirada aqui durante a nossa aula. Tá? Vou trazer a dúvida que foi enviada por e-mail e vou abrir espaço para vocês perguntarem também ao final da apresentação. Aí a gente segue para o encerramento. Bem, a nossa segunda semana começou aí no dia 10, a primeira foi do dia 29 até o início da manhã do dia 10, e no dia 10 já foi disponibilizado para vocês a segunda atividade avaliativa, que tem também aí 30 pontos para vocês conseguirem. Essa semana vai até o dia 17, que é a próxima segunda-feira, e justamente a data limite para envio das atividades. Aqui no cronograma está às 7 horas. Eu vi que no Classroom está 8 horas. Eu não tenho certeza se é 8 horas do horário de Brasília ou se é 8 horas do horário de Mato Grosso. Mas, enfim, eu vou pedir para vocês não deixarem para enviar sempre de última hora, que isso pode causar algum transtorno tecnológico, às vezes, que nos prejudica e não faz com que a gente não cumpra esses horários, né? Então, se a gente deixar às 7, vocês enviarem às 7, até às 7 da segunda-feira, tudo bem. Tá? Dentro dessa semana a gente tem 2 encontros, né? O primeiro encontro é esse plantão de discussões e esclarecimentos de dúvida. E no sábado tem a segunda parte da aula expositiva também com o professor Fabrício Voltarelli, que começa às 10 da manhã, no horário de Brasília, indo até às 13 horas. Ok? Creio que quanto ao cronograma, a gente não tenha dúvida, né? Podemos seguir? Sim, professor. Beleza. Então vamos adiante. Dando início aí à unidade 2, que é o segundo tópico do nosso roteiro, a gente vai falar um pouquinho de sistema imune, câncer e exercício físico. Eu sei que o componente anterior de vocês foi sobre fisiologia do exercício nas doenças inflamatórias, autoimunes e farmacológicas. Então, possivelmente, eu acredito que vocês já perpassaram por um caminho aqui do sistema imune. A gente vai retomar uns pontos para entender o sistema imune
antes da perpetuação do câncer e o que o exercício pode contribuir com o sistema imune de modo mais efetivo ou até mesmo afetar de modo não muito positivo o sistema imunológico. E a interação disso com o câncer. No capítulo 1 dessa unidade fala dos efeitos do câncer no sistema imunológico. Capítulo 2, exercício físico e sistema imune para respostas agudas de uma única sessão de exercício. Capítulo 3 já fala das respostas crônicas, né, de um programa de treinamento com sistematização. O capítulo 4 fala das respostas do sistema imune ao exercício associado ao câncer. E o capítulo 5 sobre exercício e câncer, os estudos clínicos mais atuais que temos sobre essa interação entre exercício e câncer. Então, de modo geral, eu trouxe uma aula que complementa um pouco o que tem no e-book, né? Mas só que eu não deixo de lado o que o e-book já traz para vocês, tá bem? Para facilitar também na hora de realizar as atividades avaliativas, que ela é totalmente baseada no que está descrito no e-book. Em qualquer momento vocês podem me interromper aí que eu paro para conversar com vocês, caso surja algum questionamento. Bem, o sistema imunológico, ele é responsável por defender o organismo de diferentes tipos de infecção e doença, defesa do organismo hospedeiro, né? Várias células compõem esse sistema imunológico, e as células do sistema imunológico é derivado ali de células ainda indiferenciadas dos tecidos mieloide e dos tecidos linfóide, né? E após o processo de amadurecimento celular ou de diferenciação celular, serão localizados ali na região sanguínea os nossos leucócitos. Esses leucócitos, eles possuem duas subdivisões, que são os granulócitos e os monócitos, né? Por sua vez, os granulócitos é composto pelos basófilos, deixa eu pegar uma canetinha. Pelos basófilos, pelos neutrófilos e pelos eosinófilos. Já as células que são agranulócitos, né, elas são compostas pelos monócitos, ainda aqui no sangue, e pelos linfócitos, que possuem aí algumas subdivisões, né? Os monócitos, ele tem uma peculiaridade, porque quando ele está aqui na corrente sanguínea, ele ainda é tido como uma célula não totalmente madura, né? Então a sua ação ela é um pouquinho reduzida e a sua ação principal ela vai acontecer já dentro do tecido, quando sintetizar ali os macrófagos e as células dendríticas de tecidos mieloides. Olhando ali um leucograma, né, quando você vai fazer um exame de sangue ou recebe do seu paciente um exame de sangue, possivelmente você vai observar essas frações aqui dos leucócitos, divididos em monócitos, linfócitos, basófilos, eosinófilos e os neutrófilos. E aparece esses valores relativos, e normalmente é o que se espera encontrar dentro da distribuição do leucograma das pessoas, tá? E eles apresentam algumas funções específicas para cada uma delas em estado normal de sistema imunológico, né? Em estado fisiológico e não em estado fisiopatológico, né? Os monócitos, por exemplo, fazem no sangue, ele ainda não está totalmente maduro, mas quando ele vai para o tecido, ele passa a originar os macrófagos dentro dos tecidos. Tanto os macrófagos M1 quanto os M2, depende da função necessária. Os linfócitos possuem suas divisões em linfócitos B, em linfócitos T e células natural killer, né? Cada uma delas possui respostas ou funções específicas para aquilo que o organismo precisa. Os linfócitos B têm respostas imune adaptativa a defesas específicas contra micro-organismos patogênicos, né? E são responsáveis aí pela produção de anticorpos.
Já os linfócitos T está relacionado à destruição das células infectadas e danificadas do corpo. Ela provoca o aumento de citotoxicidade, sinalizam as células B, que produzem anticorpos e se associam também à memória imunológica, né? Já as células do tecido linfótico NK possuem a capacidade de atacar e destruir células hostis ao corpo humano. Percebe que cada um tem as suas características. Já as células que possuem grânulos, né, que tem em maior quantidade no nosso organismo são os neutrófilos, que têm a função primária de englobar e digerir micro-organismos invasores, fazendo o que a gente conhece de fagocitose, né? Tem as suas subdivisões, N1 e N2, que especificamente quando diz respeito ao câncer, a subdivisão N1 ela tem relação com a inibição da progressão do câncer, né? E a N2 facilita a progressão do câncer. Já os eosinófilos e os basófilos, eles são encontrados em poucas quantidades no nosso organismo. Os eosinófilos têm respostas, são ativados para respostas alérgicas, e os basófilos para liberar heparina, principalmente nas áreas de invasão do organismo, para evitar a formação de coágulos e permitir a facilitação e permitir a fácil migração dos neutrófilos para a defesa contra os invasores, né? A gente percebe que esse infiltrado inflamatório tumoral pode incluir populações de diferentes leucócitos, como os neutrófilos e os macrófagos, células dendríticas, eosinófilos, mastócitos e linfócitos. Todos eles acabam sendo capazes de produzir diversos tipos de mediadores que podem favorecer a parte inflamatória ou favorecer a parte inflamatória. Depende daquilo que o hospedeiro precisa em determinado momento de uma possível invasão de um organismo ou de um trauma que ele possa vir a sofrer, enfim. E a principal função, né, desse sistema é combater ou permitir com que o nosso organismo possui vigilância constante frente a possíveis riscos, né, de transformações de células cancerígenas, né? E esse mecanismo ele inclui aí o controle de infecção pelo patógeno oncogênico, né? A resolução da inflamação local para prevenir o estabelecimento de um microambiente inflamatório crônico tumorigênico e a eliminação das células potencialmente transformadoras, porque esses tumores possuem e adquirem características que favorecem a sua sobrevivência e desenvolvimento, né? Para que isso não aconteça, que um tumor não adquira uma característica que vai favorecer a sobrevivência de uma célula que deveria vir a sofrer apoptose, o nosso mecanismo de vigilância orgânica, ele atua a fim de combater esse estresse que possa vir sofrer o nosso organismo. Entre esses mecanismos estão a capacidade de manter a sinalização proliferativa, invadir mecanismos supressores de crescimento, perpetuar capacidade replicativa, induzir a angiogênese e ativar a invasão, e aí, posteriormente, vir a causar ou promover a metástase também, relacionando ao espalhamento e à infiltração e à invasão de tecidos vizinhos ou até mesmo de tecidos mais distantes do local originário da massa tumoral. De modo mais específico, a nossa vigilância imunológica ela está sempre atenta para combater qualquer tipo de invasão, né? No entanto, uma mudança imunológica faz com que o sistema imune interaja com as células alteradas, passando a promover a oncogênese e o crescimento tumoral, né? E isso gera uma dualidade do sistema imunológico e perpassa por algumas fases. Deixa eu colocar outra figura aqui.
Em estado, em estado normal, vamos pensar do nosso organismo, em estado basal, a nossa vigilância imunológica ela tende a combater a formação de neoplasias, né? Através da ativação de mastócitos, que faz o recrutamento das células natural killer, ativando aí os macrófagos M1, que tendem a fazer a fagocitose dessa célula, dessas novas células que possuem mutações, que possuem alterações, que estão sendo criadas pelo organismo. Do mesmo modo, as outras células leucocitárias, seja os linfócitos T, linfócitos B, células dendríticas e as células granulócitas, elas também contribuem a fim de causar uma inflamação local e fazer a destruição desse tecido neoplásico, né? E posteriormente fagocitá-lo, expulsando-o do organismo, né? Porém, com o passar do tempo, né, de um tecido que foi criado, de uma neoplasia que foi de uma célula que veio a sofrer mutação, existe uma imunosseleção que quebra o equilíbrio entre o sistema imune e o tumor. E esta fase ela depende da taxa de mutação das células, o que cria rapidamente clones resistentes à morte ou à capacidade de autorrenovação, né? E o que isso acontece? O seu sistema imune está preparado para destruir um determinado número de células. Porém, devido a essa imunosseleção, algumas células que estão programadas ou que deveriam vir a sofrer apoptose não acontece. E isso faz com que ela se replique, fazendo autorrenovação, aumentando o seu número de replicação e aumentando o número de células por si só, né? Assim, a função dessa vigilância imunológica é incapaz de eliminar todas essas células que são aberrantes, que se proliferam, que se produzem de modo acelerado, de modo desenfreado, né, causando o que a gente conhece de escape imunológico, né? Esse escape, ele resulta em uma alteração do equilíbrio. Alterou o equilíbrio, você favorece o que acontece na segunda figura aqui, né? O crescimento tumoral. Ou seja, o seu sistema imune ele já é ineficiente ou incapaz de combater a formação daquela massa tumoral. E a partir de então, de modo muito sorrateiro, até mesmo falando, essas células elas são recrutadas, né? As funções delas são roubadas pelo estroma tumoral, né? E essas funções roubadas pelo estroma tumoral das células imunes é a capacidade de estimular as atividades regulatórias imunológicas, né? Isso causa um desligamento, por exemplo, de respostas fagocíticas. Então, quando o macrófago aqui, M1, vai Professor, à fagocitose, sim, essa desregulação seria, por exemplo, a diminuição ou não expressão dos MHC1, por exemplo? sim, tem relação direta com os MHC1. Eles possuem uma relação muito intrínseca, vamos dizer assim, com essa autorregulação, né? Eu só não vi quem perguntou, tá? Ah, foi o Mas Pedro. obrigado, Pedro. Eu vi que você participou bastante da aula com o professor Fabrício. Eu gosto bastante Valeu. do termo. Bom, dessa maneira, como eu estava dizendo aqui, os macrófagos M1, que eram responsáveis por fagocitar, nessa educação ou cooptação imune, que é a quarta fase dessa transformação, faz com que essa função do macrófago M1 ela seja alterada e deixe de ocorrer, né? Favorecendo o quê? Se você deixa de fagocitar, que era uma coisa que contribuía para a destruição dessas células neoplásicas, você favorece com que elas continuem aumentando. Além do mais, existe uma reedição de função das células em que
o macrófago M2 ele passa a favorecer o surgimento da inflamação nesse local aqui, onde está nesse microambiente que foi criado pelo tumor, para favorecer o seu crescimento e a sua proliferação, né? Além das capacidades das respostas fagocíticas, existe também um desligamento das citotoxicidades que combateriam essas células tumorais. Essas citotoxicidades eram mediadas inicialmente pelas células T, né? E elas deixam de ser ativadas. E esse remodelamento leva ao tecido a uma progressão tumoral, né? E estes processos, eles resultam favorecendo, né, favorecendo o crescimento tumoral em sua invasão do local, provocando a metástase, né? Então, de modo geral, o sistema imunológico ele é usado de tal maneira para que o seu organismo ele trabalhe a favor do surgimento da neoplasia a partir do momento que ele consegue ser cooptado, né? Ou seja, a partir do momento que consegue, a célula sofre uma mutação, sofre uma cooptação e uma alteração em favor do sistema imunossupressor, né? Favorecendo o microambiente onde está encontrado o tumor, ele faz com que essas células continuem se replicando e as células aberrantes crescem de modo desenfreados, inclusive a parte de novelamento, a parte nuclear, elas nem permitem um novo novelamento do DNA daquela célula, fazendo com que elas a todo momento possam estar sendo replicadas, uma coisa de modo desenfreado, né? E algumas características protumorais promovidas pelos mediadores inflamatórios são, ali como está escrito, não sei se vocês vão conseguir ler esses vermelhinhos, mas isso aqui são as figuras da apostila, tá? Aumento da sobrevida e proliferação celular, ou seja, células que deveriam sofrer apoptose deixam de sofrer. Isso faz com que dê maior sobrevida a essas células, causando maior proliferação celular. Posteriormente, angiogênese, ou seja, formação de novos vasos para irrigar a região do microambiente tumoral. Permeabilidade vascular, criação perda da dependência de ancoragem e aquisição de um fenótipo mesenquimal migratório, o que aumenta aí a capacidade da célula tumoral de invasão e metástase. Ou seja, por tudo que acontece dentro desse microambiente tumoral, aparentemente é como se um novo órgão fosse criado dentro do nosso organismo, né? Dentro de um organismo enquanto hospedeiro, e esse novo órgão ele possui permeabilidade vascular, possui angiogênese, ele tem a capacidade proliferativa, uma alta capacidade de sobrevivência, e seu sistema por si só imunológico deveria combatê-lo, né? Suas células do sistema imunológico deveriam combatê-los, não estão mais conseguindo fazer isso, né? Professor, só para... Sim, pode falar, Pedro. Desculpe interromper. Até eles não têm essa capacidade, o sistema imunológico ele acaba perdendo essa capacidade, né? Porque, me corrija se eu estiver errado, porque como dentro do microambiente tumoral eu tenho uma diminuição do meu pH, um aumento do meu lactato, isso se torna impossível das minhas células imunológicas elas estarem tendo ações correspondentes ao que elas deveriam estar fazendo. Elas não conseguem agir da forma devida. Correto? Perfeito. O microambiente tumoral, ele é um meio que é considerado ácido, né? Até porque eles conseguem, né, assim como alguns mecanismos fisiológicos já se observa isso, utilizar lactato como fonte de energia, né? Então, eles até preferem fazer essa via de geração de energia para dificultar esse permeio do sistema imune frente ou combatente, né, um sistema imune ainda efetivo,
combatente ao microambiente tumoral. Esse meio ácido que é promovido dentro do microambiente tumoral dificulta o acesso do sistema imune para tentar realizar a destruição dessas células, né? E realmente é isso que você disse, Pedro, de redução de pH, aumento nas concentrações de ácidos, né? O ácido lático também, enfim. E dentre outros fatores inflamatórios que promovem esse microambiente protumoral, existem alguns fatores relacionados a transformações de crescimento, né? Alguns fatores de crescimento, que são aquelas siglinhas ali, TGF-beta, FGF, EGF, enfim. São inúmeros fatores de crescimentos relacionados ao crescimento epidérmico, crescimento endotelial, que facilita a vascularização dessa massa tumoral, né? Inclusive, as espécies reativas de oxigênio, as espécies reativas de nitrogênio, eu vi que o Fabrício postou algumas coisas sobre isso hoje, que a aula dele em Fisiologia do Exercício teve relação com isso, tem relação direta com a possibilidade de mutação, né? Porque as espécies reativas de oxigênio elas estão relacionadas com a destruição de membrana plasmática, dos fosfolipídios de membrana, a exposição de núcleo, né? De núcleo celular, exposição ali de DNA, enfim. Isso tudo é favorecido para o surgimento do câncer. Mas aí a gente pode perguntar, né? O que o exercício, qual que é a relação, né, do exercício físico com o sistema imune? A gente está estudando isso, porque parece se a gente fosse voltar um pouquinho no tempo, 1990, 1980, talvez, né, não sei se vocês têm essa idade, eu sou de 88, mas quando a gente pega estudos datados dessa época, muitas vezes pessoas que tinham o sistema imune deprimido, ela não era orientada a realizar qualquer que seja o exercício físico, né? Porque o sistema imune ele é complexo, ele é formado de células e moléculas que funcionam para proteger o hospedeiro da invasão de micro-organismos, né? Prevenindo doenças e facilitando até a recuperação. O áudio não tá bom, gente? Então, professor, a gente está falando lá pro Pedro que acho que pode ser a internet dele, que tá tudo certinho. Ok. Tá, eu tô olhando aqui, que eu uso o computador e o celular. Às vezes eu tô olhando para o computador e não vejo as mensagens no celular. Mas agora eu consegui ver aqui, né? Já. E aí? Obrigado pelo feedback aí. Uma única sessão de exercício físico tem efeito drástico no número total na composição de leucócitos circulantes. Existe um fator chamado leucocitose que apenas com uma única sessão de exercício aumenta de 2 até 5 vezes após o fim da prática do exercício físico. A leucocitose são leucócitos circulantes, tá, gente? Para quem não conhece. E dentre essa leucocitose, as células de maior predominância são os neutrófilos e os linfócitos. Aí tem um termo que a gente ouve muito falar nele, né? Inclusive tem uma imagenzinha na apostila de vocês, chamando a atenção aí para janela aberta do sistema imunológico, né? Porque acredita-se, né? É uma hipótese e não uma certeza, tá? Mas é uma hipótese já de 1994, mais ou menos, 90. E ela existe que após aproximadamente ali 1 a 4, 5 horas após o exercício, existe uma linfocitopenia, ou seja, tenia de perda linfócito de linfócito, das células linfócitas não granuladas, né, dos nossos leucócitos não granulados, que é causada principalmente por exercícios físicos mais intensos. Percebem? Você tem aqui uma função imune normal, e ao realizar o exercício muito intenso, você tem uma leucocitose muito acentuada, e posteriormente você tem uma baixa dessa função imune, principalmente dos seus linfócitos, né? Linfócitos do tipo B e do tipo T.
posteriormente isso é recuperado. Já para o exercício físico de moderada a baixa intensidade, existe um aumento da função imune, posteriormente volta ao estado normal e não aparece essa janela aberta aqui do sistema imunológico, né? Mas então, acredita-se que o exercício físico ele induz a essa linfocitopenia, e isso seja uma das potenciais manifestações clínicas para levar a uma suposta vulnerabilidade à doença durante esse período de recuperação após o exercício. Mas isso, como eu disse para vocês, não é uma certeza, né? Porque supostas alterações na imunidade da mucosa e alterações dos níveis de imunoglobulina do tipo A, salivar após o exercício, pode não se associar com um período de supressão imune, né? Porque normalmente, quando coleta, né, o artigo que fez essa afirmação, fez a coleta para análise dos linfócitos através dos níveis de imunoglobulina salivar. Então, isso aqui é uma coisa muito, muito conhecida até na parte de imunologia, né, para quem realiza ou acredita na realização do exercício, mas que ainda não é perpetuado, e inclusive existem estudos já refutando essa linfocitopenia, né? Por quê? Eles associam aqui que existe também com uma sessão de exercício um aumento no débito cardíaco e no fluxo sanguíneo, que faz com que os leucócitos aumentem na circulação, né? E se você tem uma concentração inicial de linfócito na mucosa, posteriormente ao exercício, ele tem que ser redistribuído para o corpo, né? Então, devido ao débito cardíaco e ao fluxo de sangue, isso promove essa redistribuição devido ao aumento da circulação que é esperado para quem realiza essa função do exercício físico. Indo adiante, quando se fala de respostas crônicas ao treinamento, né, tendo uma relação direta aí já com o que a gente vive no momento, né, melhora nas respostas da vacina. O treinamento físico ele é capaz de afetar positivamente a resposta na produção de anticorpos, né, principalmente devido ao aumento da produção dos linfócitos B, né, induzidos por vacina. Se você tem um aumento na produção de anticorpos anterior à aplicação de um anticorpo de uma vacinação, isso tende a favorecer a ação da vacina, né? Como a gente sabe, nem toda vacina ela tem 100% de eficácia, mas você pode ajudar a melhorar essa eficácia, né? Ou Professor, você pode aproveitando ajudar. até essa sua questão da vacina, na verdade, é mais um comentário do que qualquer outra coisa, né? O que eu vejo é o seguinte, o quanto de desinformação a gente tem, eu coloco o público geral, né? Da importância realmente do exercício, que, por exemplo, se as pessoas estivessem realmente praticando algum tipo de atividade física, o quanto seria muito mais eficiente essa questão da vacinação agora, num caso que a gente tem agora de Covid, do que elas ficarem trancadas dentro de casa sem fazer nada. Lógico, seguindo todos os protocolos de biossegurança e tudo mais, né? Mas o como que a gente está fazendo eu digo assim, até um trabalho que meio que negativo, né? Porque eu faço assim, vacina, mas fica trancado dentro de casa. Então, quer dizer, eu tenho pessoas que já estão debilitadas no sistema imunológico por uma série de fatores, inclusive a questão da inatividade física, fora outras morbidades, e aí eu pioro o resultado e boto esperançoso essa questão da vacinação como sendo o santo milagre, e, na verdade, eu não vou ajudar tanto, né? Obrigado, Pedro, pela colocação, e eu vou complementar ainda o seu comentário. Mesmo antes de tomar a vacina, pessoas que são fisicamente ativas já têm o sistema imunológico mais preparado e menos suscetível à infecção viral, né? Olha o quanto que o exercício pode vir a contribuir de modo cronicamente falando, né? Porque para refutar a hipótese da resposta aguda do treino, mas cronicamente falando, olha o quanto que o exercício físico poderia ter contribuído com inúmeras pessoas
que se infectaram e tiveram problemas pulmonares posteriores, enfim, tendo uma melhor resposta imunológica, né? Isso realmente é gritante. Melhoraria muito se a prática fosse irregular. Mas eu vivo num estado em que a capital, nossa, aqui Cuiabá, disputa ano a ano com a outra capital do Mato Grosso do Sul aqui, que é Campo Grande, as capitais mais sedentárias do país, né, do Brasil. Tem melhorado muito a percepção das pessoas, mas eu não sei se no último ano aí, né, que nós estamos com a Covid aí junto conosco, se as pessoas utilizam do subterfúgio de fazer exercício só para sair de casa ou se elas estão fazendo com algum intuito melhor que Na esse. verdade, eu acho que isso até piorou, né? Eu tenho uma academia aqui em Vitória, né? Eu e minha esposa. E o que acontece é que cada vez que tem esses trancamentos, esses travamentos, essas quarentenas, a gente percebe um retorno muito menor. Porque aí a gente tem dois fatores. O fator um, que realmente a comodidade de estar parado, ela é muito mais atrativa do que o estresse que você causa no movimento, Assim. agudamente. Agudamente. Lógico, depois de um momento que você realmente começa a iniciar, você tem os benefícios e começa a sentir aquela série de fatores que te influenciam a continuar. Mas isso se torna cada vez mais complicado em relação a isso. Por isso, até conversando com o Fabrício, com o professor Fabrício, e eu até peguei um vídeo, peguei parte de um vídeo dele, de uma aula que ele deu também, que eu achei fantástico, ele colocando que ele não concordava com essa questão do trancamento, que eu achei fantástico, porque ele mostrou realmente, algo que eu venho tentando também mostrar em relação a isso, de que o quanto isso é prejudicial, na verdade. Você tem uma campanha da OMS desde 2011, 2012, algo assim. Eu gosto muito dessa área, como eu te disse. Estudo muito essa questão do movimento, estudo muito a questão do exercício em relação à saúde. E a OMS, ela orientou, junto com a ONU, fizeram um acordo assinado em que orientava os países participantes, o Brasil é um deles, na diminuição de 25% até 2025 das mortes por doenças metabólicas. Agora, você me diz se em algum momento você ouviu falar em alguma campanha que aqui no Brasil que falasse de que, ó, aumente o nível de atividade física, comece a caminhar mais, comece a... Não tem, né? Sim, isso é a nível de Brasil. Você tem a percepção aí, e a minha percepção é muito semelhante por aqui também. Infelizmente, estamos vivendo isso. Seguindo aqui, redução da inflamação sistêmica. Isso aqui, baseado no que a gente acabou de discutir, basicamente isso aqui. O que é inflamação sistêmica, gente? Me fala uma patologia relacionada à inflamação sistêmica. Obesidade. Obesidade. Perfeito. Tá? A prática regular de exercício físico aumenta a liberação de interleucina 6 pelos músculos esqueléticos, né? A interleucina 6, liberada pelo músculo esquelético, ela é um fator anti-inflamatório, né? Além de resultar em subsequente aumento de interleucina 10 e do antagonista do receptor de interleucina 1. E todos esses fatores, quando mediado pela contração muscular, eles são fatores anti-inflamatórios, né? E combate de modo efetivo aí além dos fatores relacionados ao sistema imunológico, a gente sabe o que a resposta crônica do treinamento já provoca nas pessoas diabéticas, né? Alguns fatores, como a dieta e o processo de envelhecimento, também podem afetar a imunidade, inclusive as respostas crônicas ao exercício. E tem estudos aí investigando o efeito do treinamento físico em populações que apresentam algum tipo de comprometimento do sistema imune, né? Em obesos, em diabéticos, em pacientes com doenças autoimunes, câncer e HIV também, né? Que são pacientes com problemas aí. Boa noite, professor. Seja bem-vindo à aula. Que tem problemas aí com o sistema imunológico, além dos efeitos positivos em combate às espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio. Eu até trouxe 2 estudos nossos aqui que falam especificamente sobre as espécies reativas.
né? O primeiro deles verificou que o treinamento físico aeróbio de natação aumentou a atividade das enzimas antioxidantes do músculo esquelético dos animais. O que aconteceu nesse estudo aqui? Os animais foram postos durante 8 semanas para realizar treinamento físico aeróbio de natação, né, com 5% de carga corporal, de peso ali. E foi avaliado ao final, né, 3 enzimas antioxidantes e um marcador de peroxidação lipídica, né, que é degradação de membrana celular, basicamente. E o que foi visto? Esses grupos da esquerda aqui são os grupos sedentários. E o da direita são os grupos treinados, que está aí com a sigla de TG. Para as 3 enzimas antioxidantes, essa aqui é a catalase, essa aqui é a superóxido dismutase, essa aqui é a glutationa peroxidase, houve aumento na atividade de enzimas antioxidantes. Mas o mais impressionante de tudo, né, já que nós estamos falando de readequação entre redução e oxidação, é que houve uma redução drástica no quê? Nos marcadores de peroxidação lipídica. As pessoas que estão realizando o treinamento, perdão, gente, isso que foi feito com animais, não com pessoas. Estou fazendo estudo translacional já aqui, uma relação. Mas os animais que realizaram o treinamento físico durante 8 semanas, eles tiveram uma redução acentuada na peroxidação lipídica, ou seja, o citoplasma da célula desses animais são menos expostos. Assim como em outros estudos que nós realizamos com pessoas com HIV. O efeito do treinamento físico combinado no sistema nos parâmetros imunológicos, físicos e bioquímicos em indivíduos com HIV. Isso aqui também foi um dos primeiros trabalhos feitos aqui pelo professor Fabrício aqui no Mato Grosso. Qual que é a preocupação com essa população? Essa população tem o sistema imune já um tanto quanto deprimido, né? Tem que tomar cuidado na hora de trabalhar com eles, principalmente com essa parte imunológica, né? Então, existe uma avaliação feita no momento pré-treino e no momento pós-treino das células T, CD4 e TCD8. E com essas 20 semanas de treinamento que eles fizeram exercício físico combinado, foi visto uma melhora aí das células TCD4 e as células TCD8 aumentaram, mas não foi significativo esse aumento. Mas o que eu quero mostrar é essa segunda imagem que está relacionado ao estresse oxidativo. Esse estudo aqui realizou as mesmas avaliações de enzimas antioxidantes que foi realizado no estudo da esquerda e o marcador de peroxidação lipídica. Mas aqui, para surpresa, para quem olha de bate-pronto, falou, bom, se é um momento pré, as colonias mais escuras, e um momento pós, as colonias mais claras, parece que reduziu significativamente tudo. Foi isso que aconteceu mesmo. Mas não deveria aumentar, professor? Você pode pensar, né? Bom, depende do ponto de vista. Quando a gente fala de adaptação entre redução e oxidação, quando o seu organismo está muito exposto à oxidação, você tem um aumento gradual das enzimas antioxidantes para combater essa exposição, né? E aqui aconteceu o inverso. Isso a gente observa baseado nesse último marcador aqui, que é o TBAR, que são as substâncias que reagem ao ácido tilbarbitúrico. E a gente percebe que, com a redução da exposição a essa substância, houve uma readequação das enzimas antioxidantes para essa população. Ou seja, eles reduziram a atividade dessas enzimas e, possivelmente, as enzimas estão mais adequadamente sendo utilizadas agora. O organismo está menos exposto às espécies reativas de oxigênio. Indo adiante. Quando a gente tenta aí fazer a associação das respostas do sistema imune ao exercício físico associado ao câncer, a gente percebe que desde 1944 tem pesquisas relacionando exercício físico com o crescimento tumoral, porém em roedores, né? Aparentemente, esses autores encontraram uma atenuação no crescimento tumoral em roedores. Nos anos 80, no final dos anos 80, 2 estudos apontaram uma relação entre obesidade, com alterações do sistema imunológico, com o risco de desenvolver câncer.
né, mostrando aí os primeiros fatores relacionados ao sedentarismo, ao aumento do peso corporal, causaria alteração no sistema imune, provocando uma inflamação sistêmica, né, e deste modo contribuindo para o risco de alguns tipos de câncer. Né. E já o primeiro estudo envolvendo pacientes com CA de mama, né, com câncer de mama, mostrando que o exercício físico foi capaz de atenuar os efeitos colaterais do tratamento, foi publicado em 2001. Então, com o tempo, está sendo melhorado, a gente tem uma tendência de aproximação. Hoje eu olhei no PubMed a atualização da relação utilizando todos esses unitermos aqui: sistema imune, exercício físico e câncer. Entre 2020 e 2021, contando os 2 anos aí, né, já foram publicados 14 estudos, mas normalmente são estudos de revisões narrativas ainda, né, porque ainda é um pouco incipiente, não existe uma relação direta com estudos clínicos sobre isso. Mas as pessoas que fazem estudos relacionando o sistema imune e câncer estão agregando o exercício físico às suas pesquisas. E isso favorece o surgimento de novos estudos primários, né, que são estudos com intervenção, estudos clínicos, e posteriormente sairá novos guidelines aí para a gente ter uma ideia melhor de quais efeitos o exercício físico promove no sistema imune associado ao câncer. E dentre os principais objetivos das intervenções temos aí a regressão da doença e a sobrevida livre de doença, a redução dos efeitos colaterais do tratamento convencional, que é uma coisa que é abordada desde aqui desse estudo de Siegel em 2001, que é a redução dos efeitos colaterais devido ao tratamento, principalmente da fase de quimioterapia, e o aumento da efetividade do tratamento. Essas são as principais relações entre o sistema imune, o câncer e o exercício, e os objetivos mais recentes dos estudos estão associados também a esses temas aqui que eu apontei para vocês. Bom, gente, sobre a unidade 2, e até aqui, alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida ou pergunta? Eu quero, para Vai lá, variar. Pedro. Então, como eu disse, né, eu realmente, minha área de estudo, exercício e câncer, até uma das minhas propostas de ter entrado nessa pós foi justamente por essa matéria, por essa disciplina em específico, as outras fantásticas também, mas essa para mim era a principal, que eu com certeza achei que agregaria muito, e está agregando muito, graças a Deus, graças a vocês. Mas eu queria entender o seguinte, na verdade é me ajudar a clarear um pouco mais a ideia. Que marcadores eu poderia, professor Fabrício também, já que está aí presente, né? Que marcadores eu poderia estar utilizando para poder estar avaliando a resposta imunometabólica de melhora numa sessão em meses, né, antes de uma série de sessões de químio, por exemplo, no câncer de mama, e no pós, para ver se houve realmente uma melhora desse sistema imune metabólico. Talvez eu possa te ajudar com uma resposta. Relacionado ao sistema imune, certo, Pedro? Sim. Tá, obrigado aí pela pergunta. Aí, professor Fabrício, se o senhor quiser complementar, o senhor pode ajudar também. Pedro, o que eu vejo recentemente de marcador inflamatório sendo avaliado por estudos é proteína C reativa. Mas ele é um marcador, ao meu ponto de vista, é um marcador indireto de inflamação. Tá? Ele não é um marcador, por exemplo, se você dosasse ali a quantidade de mastócitos M2, por exemplo. Não é. Né? E alguns casos que têm acesso a exames clínicos laboratoriais dentro de hospitais, né, eles estão fazendo dosagem dos linfócitos. Né? Aí eles fazem uma dosagem de linfócito T, linfócito B, para verificar o marcador inflamatório para vários tipos de intervenção, seja para verificar o quanto a quimioterapia está provocando de
de inflamação no paciente, seja para dosar alguma coisa relacionada a uma intervenção com exercício, por exemplo, mas isso ainda é muito incipiente, tanto que, salvo melhor juízo no e-book, né, no capítulo 5 do e-book tem uma relação sobre isso e diz que, apesar de o mais utilizado são esses dois que eu te falei, a proteína C e os linfócitos, Uhum. ainda não tem uma perpetuação desse método na avaliação de inflamação para esse tipo de intervenção. Mas é que nós temos poucos estudos ainda fazendo Sim. esse tipo de intervenção, né? Então a gente vai ter que palpar, sabe? Aquela ciência de empirismo mesmo, a gente vai ter que testar Uhum. algumas coisas e verificar se Sim. dá certo ou não, É né? que eu fiz a pergunta justamente para poder ver, me dar um norte em relação a isso, porque, por Posso? exemplo, eu vou estar avaliando. Oi? Posso dar um Lógico, pitaco? professor. Pessoal, estou pedalando, tá? Mas estou ouvindo vocês aqui e acho que meu cérebro está bem oxigenado para eu pensar nessa resposta aí. Então, Pedro, eu tinha conversado com você em off, né, sobre isso. Sim. Eu acho que seria bastante interessante, principalmente porque, assim, dá a impressão que você está falando individualmente do seu projeto, mas não é, porque o seu projeto ele acaba representando boa parte das dúvidas que as pessoas têm aqui, né? Ele está Uhum. muito relacionado com o que a gente está vendo aqui, com os projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo, enfim. Além desses marcadores, esses marcadores são mais palpáveis, que o Roberto citou, porque eles estão nos exames dos pacientes, né? Então você chega para um médico e pede proteína C reativa, ou linfócitos, TCD4, enfim. Mas eu hoje apostaria em ou fazer T-helper mesmo, aquela TH1 ou a TH2, e os produtos que são secretados por elas, como o interferon gama, pré e pós, que é Uhum. bastante interessante, normalmente eles podem subir, e a interleucina 4, isso pensando em exercício. E aí, lógico, você pode ter um marcador ali que é pró-inflamatório como TNF-alfa, para ver se vai ter diminuição na concentração, e também interleucina 6, desde que a gente possa assumir quase que cegamente que ela veio do músculo, mas aí se os efeitos, como miocina, né? E aí se os efeitos forem de Uhum. supressão da inflamação, a gente pode apostar. E eu tinha citado para você também, aquela vez, a lactase deshidrogenase, embora ela não seja Sim, sim, imunometabólica, sim. mas ela é metabólica e aí normalmente ela vai estar baixa se os outros marcadores metabólicos imunes, né, ou imunológicos estiverem baixos também. E só que é aquele Sim. negócio, né? Aí você me disse da sua parceria com a Fiocruz e tal. E esse pessoal pode ter mais condição. Tudo isso que eu acabei de falar aqui em, sei lá, 2, Sim. 3 minutos, vai ficar, sei lá, uns 15, 20, 30 mil reais para fazer a dosagem, né? O problema da PCR e dos linfócitos é que às vezes as respostas são muito agudas, a gente não tem a característica crônica da coisa, né? Mas Então, aí é que entra uma outra e aí? pergunta, professor. Desde a nossa conversa, eu vim desenvolvendo essas questões todas, né? É, que, por exemplo, a maioria dessas pessoas, muito provavelmente, pelo perfil que eu já vi, elas são pessoas sedentárias. Elas são pessoas sedentárias. Estou botando no meu caso de câncer de mama, mas eu acredito até que, especulando que a maioria das pessoas que estão com algum tipo de câncer, fora a maioria, seria com um aspecto mais sedentário realmente, né? E outras comorbidades associadas, idade e tudo mais, e fatores genéticos. Se eu inicio uma atividade com essa pessoa, de forma aguda eu tenho um aumento dos leucócitos já. Me corrija se eu estiver errado. Então, isso poderia ter uma influência, sei lá, negativa no sentido de eu avaliar, por exemplo, a parte de leucócitos. Será que, dentro disso, por exemplo, a resposta da questão da enzima, por exemplo, ela seria, são perguntas, ela seria fidedigna? Não sei. Eu acho que eu apostaria menos na enzima,
e mais nos outros marcadores, como interferon, e interleucina 4, interleucina 6. Todos esses marcadores são extremamente sensíveis ao treinamento. Então, talvez seria uma Entendi. boa opção. Mas, na verdade, a enzima e o lactato são mais para entender como é que está o metabolismo como um todo. Né? Entendi. Todos são realmente marcadores imunometabólicos. Entendi. Mais interessantes, Não, mas mais perfeito. caros. Porque por serem mais interessantes, são mais caros. Né? Mas se você tiver um citômetro de fluxo, por exemplo, a gente tem aqui na medicina, a gente até conseguiu usar uma época aí, mas ele faz o pool. Você consegue comprar um kit onde ele dosa várias ao mesmo tempo, e não é um método muito simples, não. E aí escolher aquelas que sejam mais interessantes, mas que são sensíveis ao Entendi. treinamento. Não, são bastante, inclusive, né? Mas é isso. Não, obrigado, professor. Roberto, Só, só para desculpa te atrapalhar aí, complementar. fica à vontade. Não, Pedro, que isso. Só para complementar aí sobre os leucócitos, a dosagem, normalmente ela é feita, o up, né, do leucócito, ele é dado até 5 horas após o exercício. Então, se você quer padronizar para fazer coleta relacionada a treinamento, por exemplo, né, você tem que dar um intervalo para fazer a coleta sanguínea, para fazer a dosagem, né? Senão você vai pegar realmente a parte muito alta dos leucócitos, né? Bem, mas Roberto, o que eu pensei? Eu pensei uma sessão antes de sessão qualquer, para ter um mapeamento de como é que estão essas interleucinas nessa pessoa, lactato desidrogenase e os outros afins que eu vou estar utilizando. Esperar fazer o tratamento, a sessão de treino, o tratamento que a gente vai fazer com pessoas que já estão diagnosticadas com isso, e após isso, ou de repente no meio também, e após isso a gente está refazendo para poder estar avaliando entendi. se teve diminuição, aumento, se manteve, se o tumor cresceu, diminuiu. E a gente tem ainda também a questão de que são vários tipos de tumores, né? Eu não restringir nenhum tipo de tumor de câncer, né? De tumor de mama, na verdade, vão ser todos. Entendi. É um grande projeto aí, né, para tocar adiante. E depois você mostra os resultados para nós. Com certeza, com certeza. Mas eu queria saber o que você acha dessa estrutura. Você acha que está legal? Você acha que... Será uma cronicidade? Você vai fazer acompanhar, por exemplo, você está falando de CA de mama, que faz tratamento neoadjuvante, faz intervenção cirúrgica, muitas vezes tem tratamento adjuvante, né, que é posterior à intervenção. Qual que é o período de exercício? Você vai fazer durante todo o período? Vai dar um Todo gap? período, todo período. Vou montar o programa de treinamento específico para cada uma, de acordo com o condicionamento de cada uma, de forma progressiva, acompanhando, me baseando em cima como é que se chama? Dos princípios de treinamento. Vou partir do Uhum. mais simples para o mais complexo, de acordo com a resposta de cada uma, de acordo com a condição de cada um, e vou... É lógico, não tem como eu ficar indo na casa de ninguém, né, acompanhando. Então, eu vou ver se um meio de estar acompanhando essas pessoas para poder ter um retorno delas, de como está sendo e tudo mais, para poder estar mantendo também essa motivação. Entendi. Eu acho que é isso. Eu creio que é um método, um sistema, segue aquilo que é padronizado, né? Em termos de padronização, nós temos aí o colégio americano, a escola Sim, canadense e o australiano, que estão aí um passo adiante dos outros sim, locais que eu observo. E eu eles sigo o estão colégio mantendo americano também. padronização. Uhum. Perfeito. É isso. Parabéns aí Obrigadão, pelo professor. trabalho. Bom, seguindo adiante aqui, entrando na atividade avaliativa, eu trouxe ponto a ponto para vocês as 8 questões, tá? E a gente vai fazer a leitura para ver se surge alguma dúvida agora e a gente já conversa sobre elas.
Diariamente, o nosso organismo reage a ataques de vírus, bactérias e outros micro-organismos por meio do sistema imunológico. Complexo, o sistema imune é composto por milhões de células com diferentes funções, responsáveis por garantir a defesa do organismo e por manter o corpo livre de invasores e doenças. A principal defesa do nosso corpo são as células leucocitárias, que por sua vez são classificadas pelas suas estruturas em granulosos e agranulosos, ou não granulosos. Representando aproximadamente 30% dos leucócitos, os linfócitos têm uma função específica no combate à infecção e também no combate ao câncer e são divididos em 3 tipos. Aí eu pergunto aqui, quais são esses tipos? Aí tem as opções aqui, questãozinha vale 2 pontos. Bem facinho aí, já falamos bastante delas hoje. Questão 2. Dentre as funções exercidas pelo sistema imunológico, o mecanismo de vigilância mantém um controle constante sobre as células somáticas, com o intuito de protegê-las frente a possíveis alterações que venham a sofrer, transformando-as em células cancerosas. Assinale as alternativas que apontam o que estes mecanismos realizam. Aí, quais são os mecanismos que são realizados aí? Aqui vocês podem marcar até as 5 opções, mas lembrando, se marcar errado, tá? Acaba perdendo a pontuação aí. Terceira, recentemente, algumas pesquisas têm mostrado alterações imunológicas, apontando interações do sistema imune com células alteradas, promovendo a oncogênese e o crescimento tumoral. Essa dualidade do sistema imune perpassa por 5 etapas. A etapa A é a vigilância imunológica, a etapa B é a imunosseleção ou imunedição, etapa C, escape imunológico, etapa D, educação ou cooptação do sistema imune, e E, progressão do tumor. Relacione as etapas com a descrição de cada fenômeno. Isso aqui a gente falou hoje na aula, naquelas 2 figurinhas que tem no e-book que eu trouxe para vocês na aula hoje aí. Mas vocês vão ler aqui, fase que favorece o crescimento, a invasão e a metástase. É a, B, C ou D. Aí vocês vão marcar aí onde que é cada uma delas. Uma opção para cada. Questão número 4, que vale 9 pontos. A cada uma dessas vale 1 pontinho. Ela pergunta aqui, as células tumorais apresentam alterações na composição de suas proteínas de superfície celular, resultando na expressão de antígenos associados ao tumor. Deste modo, o sistema imune reconhece-o como um invasor. Então, as células de defesa entram em ação a fim de eliminar as células tumorais. Ademais, o microambiente tumoral libera citocinas, fatores de crescimento, dentre outros fatores que promovem mudanças oncogênicas, criando um ciclo positivo para a progressão do câncer através de mediadores inflamatórios pró-tumoral. Deste modo, relacione as colunas apontando quais são as células mediadoras antitumoral e pró-tumoral. Aqui, macrófago M1, ele é antitumoral ou pró-tumoral? Aí você marca a opção. FGF, marque a opção. E assim sucessivamente até finalizar. Questão número 5. Já está claro que os leucócitos são afetados por sessão aguda de exercício físico, podendo aumentar de 2 a 3 vezes ao final do exercício, causando leucocitose. Contudo, esse fenômeno é transitório. Durante a recuperação após o exercício físico, há uma rápida redução de linfócitos circulantes, promovendo hipoteticamente uma manifestação clínica de vulnerabilidade a doenças durante o período pós-exercício. Qual o nome dado a esta hipótese? Porta aberta, janela aberta, imune aberto. Aí vocês marcam uma opção aí. Debatemos, conversamos sobre isso hoje. Número 6. O treinamento físico está associado a inúmeros benefícios ao organismo e isso também inclui o sistema imunológico. Pesquisas mostram efeitos de estudo do exercício físico regular em população com sistema imune comprometido. Exemplo de obesos, diabéticos e pessoas vivendo com HIV. Apoiado nesta afirmação, marque as opções corretas, que demonstram a relação do exercício físico crônico, do treinamento, e as respostas imunológicas. Aí você pode marcar até as 3, porém, verifique qual é a
são as corretas aí e marque. Bom, nos anos 40, surgiram as primeiras evidências apontando que o exercício físico poderia atuar de algum modo em combate ao câncer. Nos anos 80, verificou-se uma associação entre obesidade, alterações do sistema imune e o risco de vários tipos de câncer, surgindo então a hipótese de que o exercício físico poderia contribuir na prevenção e ou tratamento de câncer. Contudo, somente nos anos 2000 ocorreram os primeiros estudos clínicos envolvendo seres humanos com câncer e os efeitos do exercício físico. Atualmente, a maior parte dos estudos tem avaliado os efeitos do treinamento físico com cânceres de maiores prevalências: mama em mulheres, próstata em homens, pulmão e colo retal em ambos os sexos. Descreva em que um programa de treinamento físico pode contribuir para melhorar na vida de pessoas vivendo com HIV. Para melhorar, botou um R aqui. Na vida de pessoas vivendo com HIV, com câncer, perdão. Aqui a resposta é aberta e vocês vão descrever o que tem melhorado e o que um programa de treinamento físico pode contribuir para melhorar a vida de pessoas que vivem com câncer. Em 2001, foi realizado um dos primeiros ensaios clínicos envolvendo pacientes com câncer pelo grupo de pesquisador do Ron J. Siegel. Em 2017, este mesmo grupo acompanhou 242 pacientes com câncer de mama e compararam os efeitos de treinamento de força e aeróbio sobre a fadiga, composição corporal e efeitos psicossociais. Quais foram os principais achados relacionados a cada tipo de treinamento? Aqui, pessoal, eu quero que vocês se atentem, porque é especificamente a pergunta relacionada a esse estudo, tá? De 2007. Aí ele está lá no último capítulo dessa unidade, que fala dos ensaios clínicos. Aqui pode marcar as duas opções, tá? Melhora da estima foi verificado no treinamento de força aeróbica, você pode marcar as duas opções, tá bem? A gente tem alguma dúvida em relação às atividades avaliativas? Não, por mim é tranquilo. Tranquilo? Então vou seguir. Eu trouxe a dúvida aqui da Adriana, que ela postou hoje cedo isso aqui no Classroom, tá? E foi muito pertinente a pergunta dela. A Adriana Marina Alves. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Ela mandou o seguinte: ao verificar a questão 4 da atividade, me deparei com a seguinte questão. Entendo que existem dois tipos de macrófagos e neutrófilos presentes na fisiopatologia em questão. Assim como descrito na apostila, o macrófago subtipo M1 ele é antitumoral e o neutrófilo N1 é antitumoral. Em contraponto, correspondem diretamente ao microambiente protumoral, os macrófagos M2 e neutrófilos N2, que são os macrófagos e neutrófilos alterados. Dentro da minha compreensão, entendo que seja referente ao M1-N1. Porém, como existe o M2-N2, foi gerada essa dúvida. Muito obrigado, atenciosamente, Adriana. Esta é uma das etapas da dualidade do sistema imune, conhecida como cooptação do sistema imune, que favorece o ambiente pró-tumoral, principalmente as células relacionadas à inflamação, juntamente com fatores secretados pelo tumor, criam um ambiente imunossupressor, inativando outras células imunológicas e mantendo a inflamação. Ou seja, o que eu quis dizer é que existe uma transformação da função básica do sistema imunológico nesse microambiente tumoral. Outras células inflamatórias, também presentes no microambiente tumoral, afetam a tumorigênese, a exemplo dos neutrófilos, através da TGF-beta, linfócitos B e células dendríticas, dependendo, claro, do estado de diferenciação celular. De modo geral, o processo de inflamação constante induz proliferação celular, promove angiogênese, além de permitir com que células tumorais sobrevivam e não sofram apoptose, o que influencia o comportamento de disseminação e metástase. O que eu trouxe para ela era que essas células elas sofrem uma cooptação e uma reedição, fazendo com que ela se transforme, né? Ela não seja mais o que ela deveria ser. E, bem,
Pense em algo que utiliza o sistema em seu favor para se perpetuar no poder. Este é o câncer. Quanto à pergunta da AV2, vamos pensar na função principal dessas células antes de serem corrompidas e trabalhar em favor do inimigo. Essa foi a resposta que eu dei para ela. Posteriormente, a gente tem alguns outros comentários lá, mas são apenas de agradecimento e não de esclarecimento diretamente. Por isso, eu não os trouxe para a aula agora. Eu queria agradecer a todos que ficaram aí, que nos ouviram, aqueles que participaram, ficaram até o final. Hoje a gente falou um pouquinho de sistema imune e ativação com o objetivo de minimizar a inflamação, né? E o que a neoplasia cria? Um microambiente tumoral, utilizando de células do sistema imune para se perpetuar naquele microambiente. Vimos também que uma sessão de exercício já promove alterações no sistema imunológico e que o treinamento físico regular, ele diminui a inflamação, diminui o estresse oxidativo e são fatores protetores associados aí ao sistema imune, o treinamento físico e a prevenção ou até mesmo o tratamento de câncer.